Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 8 de novembro de 2024. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. E alguém lhe perguntou: Senhor, tão poucos são os que se salvam? Ao que ele respondeu: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porquanto eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Lucas 13, 23 a 24. Meta do mês: desenvolver justiça, amor e caridade. O ensino do Cristo toma o direito pessoal como base do direito alheio, corolário natural do amor ao próximo, igual ao amor de si mesmo, do mandamento maior. Juvanir Borges de Souza, livro Tempos de Transição. Meta do dia: benevolência na escola e no trabalho. Evite contendas e discussões. Seja mais paciente. Sugestão para sua prece diária: prece rogando a Deus o desenvolvimento do sentimento de compaixão e amizade. Graças a Deus, Jesus, nosso mestre, nosso guia, nosso modelo. Nós queremos nesta manhã colocar em tuas mãos toda a nossa vida, colocar em vossas mãos todos os nossos parentes, nossos familiares, nossos amigos, todos aqueles que passaram e ainda passam pela nossa vida de maneira direta ou indiretamente, trazendo benefícios para o nosso amadurecimento. Queremos também, Jesus, pedir a Ti que nos ajude a desenvolver a compaixão. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, hoje, sexta-feira, dia de nós termos nossa aula do curso Corrente Magnética em nossa casa espírita. Amanhã nós teremos a evangelização a partir das 7 da manhã. Teremos a campanha de Fraternidade Alta de Souza, o tratamento espiritual, a evangelização, a distribuição da sopa. Então, vem participar com a gente. E no finalzinho da tarde, nós teremos as aulas da Global Kardec, a Escola de Estudos Espíritas. Então, venha estudar com a gente nesse fim de semana. Aí, lembrando, dia 23 nós teremos o nosso encontro fraterno. O tema central do nosso encontro: bem-aventurados os misericordiosos. Uma amiga nossa de Sinop, da Casa Espírita Irmão Francisco, irá conduzir essa reflexão. E nós, no tema atual, o acolhimento das pessoas com transtorno do espectro autista na Casa Espírita, é uma psicóloga do Centro Espírita Irmão Áureo, da cidade de Goiânia, que vai participar com a gente, fazendo essa aula. Então, venha estudar com a gente. E teremos também um tema específico, que é a campanha de Fraternidade Alta de Souza. Então, se programem para o dia 23, a partir da 1 hora da tarde. Meus amigos, nós estamos estudando a obra O Evangelho por Emmanuel, comentários às Cartas Universais e ao Apocalipse. Então vamos para a nossa mensagem de hoje. Todo dom precioso e toda dádiva perfeita vem do alto e desce do Pai das luzes, no qual não há mudança nem sombra de variação. Carta de Tiago, capítulo 1, versículo 17. Elogios e críticas. Se o sol
dependesse da aprovação humana para alimentar a vida que se lhe gravita em derredor, certo que desde muito estaria reduzido a montão de cinzas. Se a terra sofresse com as censuras que lhe são constantemente desfechadas por todos aqueles que a categorizam por vale de lágrimas, já teria descido à condição de um cemitério no espaço. Se a semente rejeitasse a solidão e a morte, a que se vê relegada no solo, a fim de colaborar no sustento do mundo, as criaturas estariam há muito tempo sem a bênção do pão. Se a fonte recusasse o regime de mudança incessante e permanente em que é chamada a servir, a vida organizada na Terra se mostraria confinada a primitivismo e estagnação. Se a árvore só produzisse sob aplausos, o fruto não abençoaria a mesa dos homens. Obreiros da verdade e do bem, reflitamos nas lições simples da natureza e trabalhemos. Agradecei o louvor que vos fortalece para o desempenho das obrigações naturais do mundo e aproveitai com resignação a advertência que a crítica vos dê. Entretanto, se precisamos de elogios para trabalhar e se a admoestação nos paralisa as faculdades de servir, estamos ainda longe de compreender o tesouro das oportunidades de aprimoramento e elevação que nos enriquece os caminhos. Uma vez que, acima de tudo, a bênção que nos reconforta, a luz que nos clareia a estrada, a força que nos sustenta e o apoio que nos escora chegam sempre de mais alto e procedem originariamente e tão somente de Deus. Comunicação de Emmanuel, publicada no Reformador, setembro de 1971, e também na obra Segue-me, da editora O Clarim, capítulo Elogios e Críticas. Meus amigos, é interessante essa mensagem, né? Porque se nós fôssemos reclamar de elogios, ah, para eu fazer tal coisa, a pessoa tinha que ficar me adulando, as coisas não seriam feitas. Então, a gente vê a necessidade que tem de que cada um de nós tem que assumir o seu papel de compromisso ou de comprometimento com o ensino do Evangelho. Nós não podemos mais, meus amigos, ficar indo pela cabeça dos outros, deixando-nos levar por aqueles que desvirtuam os ensinamentos. Quantas vezes nós somos conduzidos como uma marionete em mãos alheias que vão desvirtuando os ensinos do Cristo. Eu estava verificando, só fazendo aqui um parênteses, eu estava verificando que, ouvindo o Severino, que fala muito bem dos ensinos da Bíblia, dos evangelhos, porque ele é um biblista, né? Ele é doutor nessa área, e
Ele fala que no Brasil nós temos em torno de 21 traduções da Bíblia. E muitas delas estão desvirtuadas com a base, das primeiras traduções. E a gente vê que muitas vezes a gente pega textos de partes do Evangelho ou do próprio Antigo Testamento e vamos fazendo sinônimos de palavras. E a gente esquece que cada palavra que ali está, ela tem a sua origem e o seu contexto que existiu lá atrás. E quando a gente modifica essa estrutura, nós estamos modificando toda a fala e também o entendimento. Só para vocês terem uma ideia, esta semana eu estava olhando aqui que eu sempre leio a agenda da Reforma Íntima, e na agenda do dia 3, só para vocês terem uma ideia, olha como que está escrito aqui. Não sei qual que é a tradução e qual a Bíblia que o pessoal está utilizando, então ele veja assim, ó. Quando houveres de comparecer com o teu adversário perante o magistrado, trata de te livrares dele durante a viagem. Quando a gente usa esse termo de te livrares, o que que nós estamos pensando? De tirar a vida daquela pessoa, de acabar com ele no meio do caminho para que a gente chegue lá? Então veja assim, os sinônimos que são utilizados, eles perdem o sentido da origem. E uma das Bíblias mais recomendadas para a gente ter essa base, para fechar esse parêntese, é a Bíblia de Jerusalém. Inclusive, eu tenho ela aqui. E no dia que eu percebi esse texto dessa maneira, eu peguei a Bíblia e li como estava na Bíblia de Jerusalém, porque não fala desse jeito. Ele fala que nós temos que fazer as pazes, tentar resolver a contenda ali com o nosso irmão, fazendo as pazes, antes da gente ir para uma contenda na justiça. Então, é isso que Jesus quer dizer. Antes da gente ir para uma briga, para um embate, para ir para ali nessa situação, vamos conversar, vamos dialogar e fazer as pazes. Ver o que que eu tenho que ajustar, o que que você tem que ajustar. Então, esse é o diálogo, e não esse diálogo dessa tradução, que a gente tem que se livrar dessa pessoa. Então, nós temos que ter muito cuidado, meus amigos, pelas informações que nós estamos recebendo. Há muita gente desvirtuando os ensinos do Cristo, e eles vão responder por isso. Nós temos algumas mensagens espíritas que falam disso. Então, quando a gente leva uma multidão de pessoas, ou uma só, a um desvirtuamento por causa de ensinos equivocados que nós mesmos que criamos, nós vamos ter que voltar para corrigir. Nós vamos ter que reorganizar essa estrutura. Lembra que nós já comentamos aqui em outros momentos que eu comentava, vamos subir na árvore mais alta, quando tiver um vento. Vamos abrir o travesseiro cheio de pena. Depois vamos descer dessa árvore e vamos pegar todas as penas. Enquanto a gente não pegar a última pena para colocar dentro dessa fronha, a gente não vai avançar. Então, nós somos responsáveis pelos ensinamentos equivocados e muitas vezes de maneira premeditada e programada para acabar com a destruição do outro, ou para ensinar coisas equivocadas sobre Jesus, sobre até os ensinamentos do Cristo. Então, nós temos que ter muito cuidado. Por isso que o Emmanuel traz essa reflexão para a gente, lá no ano de 71, que a gente possa, de fato, viver o Evangelho do Cristo na sua profundidade, no seu mais alto processo de amor, que é amando a nós, nós vamos conseguir compreender também amar o outro. Passamos então a nossa prece. Jesus, nosso mestre, nosso modelo e nosso guia.
Nós somos gratos por todos os dias estarmos bebendo da fonte do teu evangelho. Já disse em outros momentos que nós estamos fazendo um curso de teologia aprofundado, mais de 1.500 dias de estudo. Então, Jesus, que possamos trazer desses estudos a nossa transformação, a nossa reforma íntima. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.